Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos, tratando o balanço de quantidade de movimento linear. Hoje vamos falar de um tema muito interessante e também um pouquinho difícil aí para compreensão, né? Muitos alunos reclamam, né, dessa parte da disciplina. É a aplicação da quantidade de movimento linear para sistemas de referencial não inercial. Pessoal, esses sistemas, né, são muito importantes porque até o momento, nos exemplos que tratamos, na teoria, nós sempre falamos de sistemas, né, volumes de controle que englobavam corpos que estavam ou em velocidade constante ou estáticos, ou seja, sempre inerciais, certo? Mas existem várias ocasiões onde é muito importante analisarmos velocidades que variam ao longo do tempo, sistemas acelerados. Esses sistemas acelerados englobam, de uma forma geral, sistemas não inerciais, como, por exemplo, um foguete, né, sendo lançado a partir, né, da velocidade nula. Então, sua velocidade aumenta. Então, sua velocidade aumenta ao longo do tempo, certo? Logo, a questão dinâmica desse foguete varia ao longo do tempo e nós devemos considerar isso aí nas nossas análises. Outro ponto muito interessante são as acelerações relativas, quando temos eixos de coordenadas rotacionando em relação a outros eixos de coordenadas inerciais. Quando isso acontece, outras forças surgem aos sistemas, como a força virtual, né, de Coriolis. Tem uma força muito interessante, por exemplo, né, explica vários fenômenos naturais atmosféricos. Então, na aula de hoje, vamos discutir essa questão de aceleração relativa e aceleração absoluta e como isso é relacionado ao balanço de quantidade de movimento. Então, pessoal, vamos iniciar aqui, né, de forma adequada, né, nossa aula. Vamos analisar aqui, né, uma figura que a gente já viu várias vezes aqui nas nossas aulas, né, um foguete em decolagem, perfeito? Então, um sistema como esse, pessoal, o que acontece? Ele sai, né, de uma velocidade nula e, né, avança aumentando sua velocidade. Então, ele possui uma velocidade e essa derivada dessa velocidade é maior do que zero, perfeito? Por quê? Essa velocidade está aumentando a aceleração. A aceleração desse corpo faz com que haja uma força de inércia, como se fosse uma força virtual, certo? Ou seja, a somatória de forças do sistema deve vencer a força de inércia para gerar movimento, para aumentar a velocidade, perfeito? Outra situação interessante é o seguinte: vamos supor que somos observadores, estamos na Terra, certo? Então a gente tem alguma região da Terra aqui. Isso aqui está parecendo, né, a África aqui, o norte da África, a Europa. Tá. A gente está aqui, perfeito? Observando. O que acontece, pessoal? Há algumas correntes de ar na atmosfera que desviam sua rota sem muita explicação. A gente fica um pouquinho por entender o porquê isso acontece. Porque é difícil a compreensão desse fenômeno apenas pela observação. Porque nós estamos na Terra observando algo, né, se movimentar em relação à Terra. Mas, se nós formos para o Sol e pudermos observar esse fenômeno diretamente do Sol, então estamos aqui, por exemplo, nós vamos observar o seguinte: a Terra está em rotação. É algo que nossos olhos não se dão conta, porque a gente não percebe que a Terra está em rotação. Mas quando você está no Sol, você nota que a Terra está sim rotacionando em torno do próprio eixo e também em torno do Sol, certo? Então, uma corrente que sai de um dos polos, onde a velocidade de rotação é nula, porque nos polos passam pelo eixo de rotação da Terra, e vai em direção à linha do Equador, por exemplo, elas têm uma trajetória retilínea, porém a Terra está em rotação. Então, aparentemente, para nós que estamos situados na Terra, há um movimento relativo onde a corrente de ar se desvia. Ou, vamos supor, né, um míssil balístico, por exemplo. Mas, se nós estivermos no Sol, nós veremos o seguinte:
isso aqui não desviou. Na verdade, é a Terra que rotacionou e deu um efeito para nós de desvio. Perfeito? Isso aqui, pessoal, seria uma aceleração de Coriolis. Certo? Então, é uma aceleração que só faz sentido para quem está no Sol, observando. Nós que estamos na Terra devemos levar em consideração a força de Coriolis para entender essa mudança de direção. Então, a análise desses dois fenômenos, a análise, né, ela é compreendida quando analisamos sistemas não inerciais. Ou seja, analisaremos dois sistemas, um sistema, né, por exemplo, x maiúsculo e y maiúsculo, e um outro sistema, x minúsculo e y minúsculo. Onde o sistema minúsculo, que é o sistema móvel, ele tem rotação e translação. E o sistema vermelho, que é o sistema fixo, é um sistema inercial. Ele está parado, certo? Então, nós analisaremos da seguinte forma. Vamos imaginar um objeto que está aqui. Nós estamos, por exemplo, no eixo móvel. Como podemos entender qual é a aceleração desse objeto, uma vez que nós estamos no eixo móvel e não estamos no eixo absoluto? É isso que nós vamos entender. Então, aqui, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Considere o escoamento do fluido tem velocidade v relativa a um sistema de coordenadas não inerciais x, y, z minúsculo. Perfeito? Certo. Então, né, há um sistema de coordenadas x, y, z minúsculo. Ele está aqui, esse sistema de coordenadas, tá? Esse aqui é o eixo x, o eixo z e o eixo y. Certo? Há uma partícula, vamos supor uma partícula que está aqui, e há uma distância, um vetor posição entre essa partícula e esse eixo de coordenadas inerciais. Perfeito? E nós que estamos aqui, né? Então, ó, a gente está aqui nesse sistema de coordenadas. Observamos essa partícula numa distância r com uma velocidade relativa dr dt. Perfeito? O eixo de coordenadas que estamos, ele rotaciona com uma velocidade angular, certo? E nosso eixo está a uma distância r de um eixo inercial. Esse eixo inercial, pessoal, poderia ser o Sol. O eixo rotativo poderia ser a Terra. E essa partícula poderia ser um satélite. Certo? Perfeito. Então, quando devemos levar em consideração as forças que agem sobre essa partícula, devemos também levar em consideração as acelerações dessa partícula. Notem o seguinte, a aceleração que nós observamos, que é v relativo, é uma aceleração, pessoal, em relação ao eixo de coordenadas móveis. Mas não é uma aceleração absoluta. Só que, para uma análise dinâmica, temos que levar em consideração a aceleração absoluta. Certo? Então, essa aceleração absoluta podemos calcular da seguinte forma. Vamos imaginar aqui o eixo de coordenadas inerciais, um eixo parado, um eixo móvel, e a distância da partícula até o eixo parado, o eixo inercial. Vamos chamar essa distância de SI, certo? Então, ele não está representado nessa figura, mas poderíamos representar da seguinte forma. Esse vetor aqui, tá? SI. Perfeito? SI, pessoal, é a soma do vetor R, e R1 e R', que são os vetores R1 e R'. É R maiúsculo, é um vetor, tá, pessoal? Na figura está em negrito, mas é um vetor. Então, vamos ver, tá? Tem uma setinha em cima. É a distância é a posição das coordenadas móveis, R maiúsculo, e R minúsculo é a posição da partícula em relação ao eixo móvel, R minúsculo. Certo? Essa é a distância. Para analisarmos as velocidades, pessoal, a gente tem que levar algo em consideração aqui. Quando nós derivamos, né, um vetor, a derivada em relação, por exemplo, nós vamos derivar o vetor R. O vetor R é um vetor da posição da partícula em relação ao eixo móvel. Perfeito?
Mas nós vamos derivar em relação ao eixo inercial. Quando nós fazemos essa derivação, vamos chamar aqui de derivada total. Então, é uma derivada total de R em relação ao eixo inercial, perfeito? A derivada total, pessoal, ela é dada por duas parcelas. Uma parcela que é a própria derivada, tá? Do vetor relativo. Então, aqui, ó, essa aqui é a derivada de R, né? Que é um vetor relativo ao eixo móvel, perfeito? Mais a correção disso aí, que é a velocidade angular do sistema, produto vetorial ao eixo móvel. Por que isso? Porque é o seguinte, vamos imaginar que essa aqui é uma partícula, ela possui duas velocidades, né, absolutas. A velocidade que é a variação de R em relação à velocidade relativa, certo? Mais a velocidade de rotação, né, do eixo móvel, perfeito? Então, temos que levar essas duas variáveis em consideração no cálculo da velocidade, certo? Então, a velocidade absoluta, vamos chamar de VI, é dada pela derivada da posição R maiúsculo, mais a derivada da velocidade relativa, na verdade, a derivada da posição relativa, mais a correção devido à rotação do eixo móvel. Esse termo aqui, pessoal, nós poderíamos chamar, por exemplo, de velocidade relativa. Perfeito? Então, a velocidade, ela é dada da seguinte forma. Então, temos três itens, né? Três termos. A velocidade do eixo, a velocidade do objeto em relação ao eixo móvel e, por fim, a correção devido à rotação do eixo móvel. Perfeito? Quando vamos calcular a aceleração, nós fazemos o mesmo procedimento, pessoal. Eu não vou fazer esse procedimento aqui, mas eu convido vocês a testar. É o seguinte, apliquem esta derivada aqui, que eu acabei de ilustrar, certo? Uma derivada total, a essa equação aqui. Certo? A derivada desse primeiro termo já é em relação ao eixo, né, inercial. Então, é simplesmente isso aqui. A esse termo e esse termo, nós aplicamos esta equação, perfeito? Ao final, nós obteremos a aceleração total absoluta. A aceleração absoluta é dada por 1, 2, 3, 4, 5 componentes. A primeira componente, pessoal, é a aceleração da origem das coordenadas não inerciais, x, y, z. Esse é o primeiro. Segundo componente, 2, é a aceleração relativa em relação ao eixo não inercial. O terceiro componente, efeito da aceleração angular, então a aceleração angular das coordenadas móveis. Quarto componente, chamamos, pessoal, esse quarto aqui, esse V aqui, pessoal, na verdade é isso aqui, ó, tá? De aceleração de Coriolis, que é a correção desse movimento relativo. E por último, pessoal, o quinto componente é a aceleração centrípeta, então a aceleração do objeto, né, como se fosse lançado para fora da rotação, a tendência do objeto manter um movimento retilíneo, perfeito? Então, pessoal, isso aqui é a aceleração absoluta. A aceleração absoluta é a aceleração, né, que rege a distribuição de forças num elemento. Então, quando nós aplicamos a segunda lei de Newton, que é a somatória das forças externas, isso é igual a massa vezes a aceleração absoluta. Mas, pessoal, nós vamos aplicar essa equação para um observador que está na Terra. Esse observador, ele enxerga o quê, pessoal? Ele enxerga esta aceleração aqui, ó, do objeto. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir esse termo de aceleração absoluta em aceleração relativa, mais, né, a aceleração observada pelo observador na Terra, perfeito? Ao fazermos isso, pessoal, nós podemos fazer o seguinte, nós passaremos esse termo para cá e teremos esta equação.
Então, quando nós aplicamos a segunda lei de Newton ao balanço de quantidade de movimento linear, ou ao teorema do transporte de Reynolds, nós vamos igualar o lado direito a este termo aqui, ó. Então, a equação ela fica da seguinte forma. A somatória das forças externas menos a integral da aceleração relativa vezes ρ no volume de controle, é igual a tudo que já conhecemos do lado direito. O que é aceleração relativa, pessoal? É tudo menos esse termo aqui, certo? Então, a aceleração relativa é dada pela derivada segunda, né, da posição do eixo, a aceleração do eixo, dos eixos móveis, aceleração angular, certo? Aceleração de Coriolis e aceleração centrípeta, perfeito? Então, pessoal, esta é a equação da quantidade de movimento linear aplicada a sistemas de referência não inercial, perfeito? Na próxima aula, vamos fazer um exercício levando isso em consideração, mas um exercício um pouco mais simples, né? Sem considerar a rotação do sistema móvel, perfeito? Agradeço, até a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos, tratando o balanço de quantidade de movimento linear. Hoje vamos falar de um tema muito interessante e também um pouquinho difícil aí para compreensão, né? Muitos alunos reclamam, né, dessa parte da disciplina. É a aplicação da quantidade de movimento linear para sistemas de referencial não inercial. Pessoal, esses sistemas, né, são muito importantes porque até o momento, nos exemplos que tratamos, na teoria, nós sempre falamos de sistemas, né, volumes de controle que englobavam corpos que estavam ou em velocidade constante ou estáticos, ou seja, sempre inerciais, certo? Mas existem várias ocasiões onde é muito importante analisarmos velocidades que variam ao longo do tempo, sistemas acelerados. Esses sistemas acelerados englobam, de uma forma geral, sistemas não inerciais, como, por exemplo, um foguete, né, sendo lançado a partir, né, da velocidade nula. Então, sua velocidade aumenta. Então, sua velocidade aumenta ao longo do tempo, certo? Logo, a questão dinâmica desse foguete varia ao longo do tempo e nós devemos considerar isso aí nas nossas análises. Outro ponto muito interessante são as acelerações relativas, quando temos eixos de coordenadas rotacionando em relação a outros eixos de coordenadas inerciais. Quando isso acontece, outras forças surgem aos sistemas, como a força virtual, né, de Coriolis. Tem uma força muito interessante, por exemplo, né, explica vários fenômenos naturais atmosféricos. Então, na aula de hoje, vamos discutir essa questão de aceleração relativa e aceleração absoluta e como isso é relacionado ao balanço de quantidade de movimento, certo? Então, vamos lá.